Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria e satisfação que nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos fazer uma oração e dar início à lição de número 7, que tem data em 17 de maio de 2020. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença e podermos, Senhor, nesse dia aprender a Tua santa palavra. Pai bendito, te agradecemos por tudo e pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso título da lição tem o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós estaremos tratando a respeito da reconciliação que nós recebemos através da pessoa de Cristo. Então, reconciliação, nós precisamos entender que essa palavra traz o significado de instaurar paz entre ambos os lados. Nós vamos ver nessa lição que estará tratando a respeito que nós éramos inimigos de Deus e também inimigos dos judeus, vamos dizer assim. Havia uma parede entre nós e os judeus e também uma parede, uma barreira entre nós e Deus. E exatamente Jesus derruba essa parede, essa inimizade que havia e nos reconcilia com Deus e nos faz um povo só com os judeus. Nós vamos ver isso ao decorrer da nossa lição. Antes de nós entrarmos, irmãos, nas leituras, ainda no título da lição, que é Cristo é a nossa reconciliação com Deus, vamos ler um pouquinho a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, já que a nossa lição vai estar tratando de reconciliação do homem com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados por intermédio da pessoa de Cristo. Então nós éramos inimigos, estávamos sem Cristo, sem Deus, longe do povo de Deus, éramos inimigos de Deus por natureza. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo através da pessoa bendita de Cristo. Ainda dentro do título da lição, aos Efésios capítulo 2, aos Efésios capítulo 2, versículo de número 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós éramos inimigos de Deus, as nossas práticas eram contra Deus, e assim nós éramos como os outros são nos dias de hoje que estão sem Cristo, inimigos de Deus. Estaremos tratando nessa lição exatamente sobre isso, a reconciliação. Éramos inimigos, havia uma barreira e graça ao Senhor Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Segundo aos Coríntios ainda, capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, eu quero ler com os irmãos versículo 18 até o versículo de número 20. Segundo aos Coríntios 5, do 18 ao 20, que diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, na pessoa de Jesus,
Deus reconcilia o mundo em relação àqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Ele reconcilia consigo mesmo através da pessoa de Cristo e nos entrega o ministério da reconciliação, ou seja, a pregação das boas novas que nós convidamos as pessoas a se reconciliarem com Deus, assim como nós fizemos por intermédio da pessoa bendita de Jesus. O nosso texto áureo, irmãos, diz assim, Efésios 2,14, lembrando que essa revista nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo de número 14, texto áureo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Então nós sabemos que pela história antiga, somente pelo historiador Flávio Josefo, havia uma parede que separava dentro do templo, onde Herodes ele reforma esse templo. Dentro do templo havia o pátio dos judeus, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres. Então esse pátio dos gentios separava os gentios tanto dos judeus como também de se aproximar de Deus. Havia identificações tanto em latim como no grego mesmo, para que eles tomassem cuidado de não passar do limite. Então eles estavam dentro do templo, mas não podiam se aproximar nem de Deus e nem dos judeus, que eram o povo escolhido de Deus até então. Outra coisa que eu também quero ler com os irmãos, abre ainda os Efésios. A nossa leitura, nosso texto áureo foi Efésios 2,14, mas eu quero ler com os irmãos ainda o versículo 11 até o versículo 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que da carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então nós estudamos a lição passada que nós estávamos afastados de Deus, sem Cristo e sem as promessas, sem o conserto. Não sabíamos de promessa, não tínhamos esperança e estávamos afastados do povo de Deus, que era Israel. E agora, com essa leitura nossa do texto áureo, diz que Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, tanto judeus como gentios. Quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não fazem parte dos judeus, que não foram circuncidados, que não nasceram no ambiente judaico. Então, todos os povos que estão em volta dos judeus são considerados gentios, pessoas que são estranhas ao concerto, ou são tratados como impuros. Então, nós éramos gentios, os judeus, e Cristo fez dos dois um só povo, derribando a parede da separação que estava no meio. Então havia uma parede literal dentro do templo que separava os gentios dos judeus, mas também havia essa parede, vamos dizer assim, espiritual, entre os judeus e os gentios, porque jamais os judeus aceitariam os gentios. Nós vemos isso quando Pedro foi na casa de Cornélio. Quando ele sai, os irmãos começaram a pressioná-lo, dizendo o que ele estava fazendo ali na casa de um incircunciso, de um gentio. Então havia essa barreira, tanto humana, que é uma barreira que foi colocada dentro do templo, como também havia uma barreira espiritual, uma barreira religiosa, uma divisão. E nós estamos aprendendo aqui que o Senhor Jesus quebrou essa barreira, ele derrubou essa barreira. A nossa verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele reconciliou as pessoas que em Cristo hoje receberam ele como Salvador. Então, ele reconcilia consigo mesmo todos aqueles que um dia eram inimigos dele. Então, nós éramos inimigos, e ele reconciliou consigo mesmo. Ou seja, dentro da sua onisciência, Deus preparou uma forma de nos perdoar. Embora ele nunca nos deixou de amar,
mas ele providenciou uma forma de perdoar a humanidade. Então, quando Cristo foi elevado ao madeiro, na cruz, ele estava abaixo do céu e acima da terra. Ele estava no meio, entre o céu e a terra, como se não fosse digno nem do céu e nem digno da terra, para que ele pudesse sofrer por nós e reconciliar o homem novamente com Deus. Se Cristo não tivesse feito isso, nós estaríamos condenados eternamente ao inferno. Nós vamos dar início aqui à nossa lição. A leitura bíblica em classe está aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 14 até o versículo de número 19. Efésios 2, 14 até o 19, a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: porque ele quem? Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós estaremos em torno deste contexto, tratando da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, falando da reconciliação de Deus com a humanidade. A nossa introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência dos capítulos. Por quê? Estávamos sem Deus, sem Cristo, sem esperança, estranhos ao concerto e sem estar no meio do povo de Deus que era Israel. Agora as coisas vão mudar. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora que estamos em Cristo, que Cristo morreu por nós e que reconciliamos com Deus, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Efésios 2 e 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós estávamos longe, mas graças ao sangue de Cristo, ele nos trouxe para perto dele, perto de suas promessas, esperança, perto da sua glória. Vamos continuar. Subtópico 1, ele tem 4 subtópicos. Subtópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, a essa batalha, essa guerra entre grupos. Então nós vamos estudar o que foi que Cristo fez em relação a nós e ao povo judeu para dar fim a esta guerra, a esta batalha que havia. Os judeus não aceitavam os gentios. Subtópico 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Como eu disse aos irmãos, havia uma barreira física e essa barreira, ela colocava os gentios de um lado e os judeus de outro. Isso sem falar do exclusivismo que havia por parte dos judeus, que não aceitavam os gentios de forma alguma. Olha que interessante. Nós temos um texto aqui em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo de número 28 ao 30, que está na nossa lição. Olha que interessante. Paulo, ele vai até o templo, e quando ele chega ao templo, há um boato de que Paulo levou um gentil.
para o lado dos judeus, aonde fazia parte a circuncisão. Não o levou ao lado dos gentios, mas ao lado dos judeus. Olha o que vai acontecer, versículo 28. Clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, falando de Paulo, e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos, o profanou este santo lugar. Então Paulo não tinha levado nenhum grego para lá. Mas eles, de artimanha, pensando que Paulo tinha levado um grego para dentro do templo, eles usam esse argumento, porque se um gentil se aproximasse do lado dos judeus, ou da parte dos sacrifícios, ele era considerado um profano, ele tinha profanado o templo. Então eles prendem Paulo por causa disso. Tamanho era o exclusivismo que os judeus tinham. Olha ainda, Atos 10, capítulo de número 28. Diz assim: disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. Quando Paulo chega na casa de Cornélio, que ele não é judeu, então ele cita essas palavras: olha, nós somos judeus e não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil, um pagão. Quando ele sai da casa de Cornélio, e que Deus faz uma obra maravilhosa, olha o capítulo 11 ainda de Atos, versículo 1 até o versículo 3. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Então eles começam a indagar. Os judeus, que tinham aceitado a Cristo como Salvador, que era a liderança da igreja, começa agora a indagar a Pedro, falando: você entrou e sentou na mesa de um gentil, um pagão? Então tamanho era o exclusivismo que havia. Então essa barreira precisava ser quebrada. Olha que interessante, nosso subtópico 2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Vamos voltar lá para os Efésios. Os Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Através de Cristo, essa parede, essa barreira, ela cai por terra. Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem gregos, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todas as barreiras que haviam, Cristo joga por terra. Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora, com a manifestação do sacrifício de Cristo, com a sua obra redentora, não existe separação. Deus, ele une as pessoas de cada nação, tribo, língua e povo, e torna um povo só, família sua. Ainda eu quero ler com os irmãos aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, outrora nós não tínhamos acesso ao santuário. Havia uma barreira, era fechado, somente os judeus, os sacerdotes tinham acesso, os gentios não tinham acesso, mas agora o escritor aos Hebreus nos diz que com toda ousadia temos liberdade e acesso de entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, por intermédio do sangue de Cristo. Hoje nós não precisamos de um intermediário humano, porque temos um intermediário que é Jesus Cristo. Temos acesso, livre acesso ao trono de Deus e à graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa barreira, ela cai por terra. Subtópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei moral, cerimonial e civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. Antes deles entrarem na terra prometida, eles precisavam de um código civil. Nós temos aqui no Brasil a nossa lei também, a Constituição. Eles precisavam ter uma lei civil para saber como se portar. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então, a lei moral diz respeito à vontade de Deus para toda a humanidade e os seus conceitos por trás de cada item ali citado. Não matarás, não adulterarás. Então, em cima de cada lei dessa, e nós tratamos como lei moral, que é uma lei de comportamento, essa lei, ela pende. Porque é uma lei que mostra para nós a vontade de Deus em relação à prática de vida. Nosso meio de viver, a conduta nossa, que deve ser em santidade. Essa lei reflete a santidade de Deus em nós. E a lei cerimonial, que é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festa, lua nova e sábado. Então, essa parte da lei diz respeito a cerimonial, que era em relação aos judeus e que apontavam para a pessoa de Cristo. Isso não tem nada a ver conosco. Mas os judeus, por terem essa lei cerimonial, eles se sentiam exclusivos, porque nós estávamos distantes do concerto de Deus. Mas hoje, toda essa lei cerimonial não é para nós, não faz parte de nossas vidas. Frisam exatamente os judeus naquele período que aguardavam Cristo. Apontava para Cristo, mas eles não entenderam o sacrifício de Jesus. Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículo de número 11, diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo de número 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo isso apontava para Cristo. Então, nós não temos a obrigação com a lei cerimonial, que isso é em relação aos judeus. 4, subtópico 4, a renovação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Cristo cumpriu toda a lei em si mesmo. Então ele não veio para mudar a lei, ou abonar a lei, mas ele era o fim da lei. Então a lei iria ser realizada, sua lei cerimonial, a prática, estaria finalizando na pessoa de Cristo. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessa ordenança ritualística e assim a inimizade foi desfeita. Então não precisava mais sacrifícios da lei.
porque em Cristo cumpriu-se toda a lei. Aos Hebreus capítulo 7, versículo de número 27. Que não necessitasse como sumo sacerdote oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Agora Hebreus 10:10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então, em Cristo, toda a lei ela é cumprida. Então, toda a barreira que havia das ordenanças, dos sacrifícios, a barreira literal, a barreira espiritual, ela é derrubada e nós fomos ligados primeiramente a Cristo. Como eu li com os irmãos, 2 Coríntios 5:18, que ele reconciliou consigo mesmo o povo. E agora ele pega os judeus, pega os gentios e torna um povo só. Para sair desse texto, aos Efésios 2, versículo 18. Aos Efésios 2:18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Hoje fazemos parte da família de Deus na sua totalidade. O nosso tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Ou seja, a partir do sacrifício de Cristo, Deus constituiu a sua igreja, tanto de judeus como também dos gentios. Subtópico 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é descrita de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, Cristo é a nossa paz. Primeiramente, nos reconciliou com Deus. Éramos inimigos, e inimigos éramos filhos da ira. Estávamos sentenciados à morte. Mas Cristo é a nossa paz. E nos levou novamente a Deus, nos reconciliou. Agora há esse sentimento entre nós e Deus. Boas relações, não há conflito, um estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5 e o versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por intermédio de Jesus Cristo, pela fé que temos nele, nós temos paz com Deus e tornamos amigos de Deus, família de Deus. Subtópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então, Cristo não é apenas o autor da paz, ele é a paz. Isaías, quero ler com os irmãos em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo de número 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E essa profecia de Isaías, está apontando para a pessoa de Jesus. Príncipe da Paz. Ainda Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, e o versículo de número 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, por intermédio de Cristo, ele é a nossa paz. Vamos dar continuidade. Subtópico 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Então, a nova humanidade, Colossenses, capítulo 3. A nova humanidade formada pela paz. Colossenses 3 e 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, por intermédio de Cristo, isso não tem nada a ver em relação aos homens, mas em relação à pessoa bendita de Cristo. Outro texto, Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, por intermédio de Cristo, Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo e fez de ambos os povos um. Por isso, diante de Cristo, não há acepção de pessoas. Glória a Deus. Nosso tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Lembrando aos irmãos, nós éramos inimigos de Deus e inimigos dos judeus. Através da reconciliação, Deus nos reconciliou com Ele e de ambos os povos fez um. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte e cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote, várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas, que era o azorrague. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tamanha foi a humilhação. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então nós éramos ser condenados, mas Jesus fez cair sobre ele a inimizade de todos nós. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando Cristo veio, ele veio sabendo o que deveria fazer e o que queria fazer. Apaixonado pelo homem, pela humanidade, ele entrega a sua vida em nosso lugar, para resgate nosso e reconciliação. Então, a cruz
era maldição, era símbolo de maldição, de humilhação. Só era levada à cruz pessoas que eram desprezadas pelo império, pelos judeus, pessoas malditas. Então nós era para nos ir à cruz e sermos condenados eternamente ao inferno. Mas por isso que quando ele está no Getsemane e ele ora, Pai, se possível for, passe de mim este cálice, ele está falando desse momento da ira de Deus, que desceria sobre ele, como ele levou os nossos pecados sobre seus ombros, embora nunca tenha pecado. Então toda a ira de Deus, éramos filhos da ira, toda a ira de Deus cai sobre a pessoa de Cristo e o esmaga ali, vamos dizer assim. Então ele foi humilhado, mas por intermédio dele nós fomos feitos salvos agora, por intermédio da pessoa de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas de cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Vamos ler novamente, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós estamos entendendo bem, irmãos, que nós não temos nenhum mérito nisso, mas sim Cristo e o seu sacrifício na cruz. Versículo 18, 2 Coríntios 5. E tudo isso provém de Deus, não de homens, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Cristo estava na humanidade, reconciliando o homem consigo mesmo. 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E isso era tão sério, olha, por exemplo, Gálatas 2, do 9 em diante. Gálatas 2, do 9 em diante. Olha a inimizade que havia. Gálatas 2, do 9 em diante. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, Paulo falando, deram-nos a destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, Paulo é destinado aos gentios e os apóstolos ali aos judeus. E chegando Pedro a Antioquia, que era a sede da igreja dos gentios, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro está com Paulo, junto com os gentios, está comendo, se alegrando e sentado. Quando ele vê os judeus que tinham aceitado a Cristo, que eram da circuncisão, que eram circuncidados, que eles se aproximam desses gentios, Pedro se levanta e sai, se retira. Mesmo ele sendo cristão. Tamanha já era a divisão. Então, Paulo precisava até escrever essa carta, corrigir Pedro também, para que eles entendessem que não há acepção de pessoa, e que Deus fez de ambos os povos um, que é a igreja, e todos se tornaram a família de Deus. Nós somos forasteiros no mundo, peregrinos nessa terra, mas temos um Pai no céu. Temos acesso a um Pai eterno por intermédio da pessoa de Cristo. A nossa conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu
as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e a reconciliação com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então nós aprendemos nessa lição que de ambos os povos, Deus fez um, que é a igreja do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de participarmos de mais uma escola dominical, Senhor. Peço ao Senhor a tua bênção sobre todos os seus filhos, em nome de Jesus. Amém.